American Horror Story diz que tá chegando ao fim, anunciando sua 13ª e última temporada para estrear em setembro. Mas será mesmo? Seja como for, a gente vai analisar e comentar cada uma das temporadas. Vamos lá? American Horror Story, a série de terror criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, que prometia redefinir o gênero de terror na TV, empurrando até o limite aquilo que podia ser dito e mostrado na telinha durante o horário nobre. Com a ajuda da emissora FX, o seriado trazia visuais curiosos que quebravam barreiras, de certa forma. Com a frase "tudo o que você ama num thriller, nada do que você espera". E é aí que os problemas começam, para os personagens e para quem está assistindo. Bem-vindos a Murder House, a casa do assassinato. A premissa de início é básica. Uma família se muda para uma casa assombrada onde muitas mortes aconteceram. E logo as assombrações começam a tomar conta da vida dessa família de classe média alta. Na história a gente tem a família Harmon, formada pela Vivian, que tá com dificuldade de mostrar afeto pelo marido, o Ben, depois que ela pegou ele traindo ela com uma das estudantes dele. O Ben, por sua vez, é um psiquiatra e vê a nova casa como uma chance de recomeçar a vida da família, além de querer ficar mais perto de todo mundo, atendendo os pacientes em casa mesmo. E com isso a gente tem a filha adolescente, a Violet, típica e rebelde emogótica, atraída pelo obscuro, que acha a casa o máximo e convence os pais a comprar essa bagaça por causa da história macabra do lugar. As coisas começam a ficar estranhas quando uma vizinha muito intrometida, a Constance, interpretada aqui pela Jessica Lange, aparece de vez em quando, sem ser convidada, e parece ter um apego esquisito com a casa e a história do lugar. Ao mesmo tempo em que o Ben começa a atender um paciente instável, o jovem Tate, interpretado pelo Evan Peters, que ainda não está decidido se ele é depressivo ou só psicopata mesmo, que demonstra uma atração nada saudável para com a filha do casal, a Violet. Tudo isso enquanto uma mulher aparece dizendo que ela é empregada da casa e convence os Harmon a contratá-la, porque segundo ela trabalha lá há anos e já atendeu vários dos donos anteriores. O bizarro aqui é que quando a Vivian olha para ela, ela vê uma senhora idosa, e quando o Ben olha para ela, ele vê ela como uma jovem promíscua que tenta seduzi-lo. Tem também um homem misterioso com o rosto queimado, que aparece aí de vez em quando, tentando assustar o Ben, implorando para ele sair daquela casa o mais rápido possível, e a ex-amante do Ben, a estudante Hayley, interpretada pela ótima Kate Mara, que não consegue se desvencilhar do Ben e apresenta um comportamento obsessivo e perigoso, que vai colocar a paz da família à prova mais uma vez. Tudo isso enquanto um espírito do mal, muito excitado e doido pra fornicar, anda por aí vestindo uma fantasia de BDSM rondando os corredores, e logo de cara a coisa já acha uma oportunidade para engravidar a Vivian. Ao mesmo tempo em que a narrativa se alterna entre presente e passado, sempre nos levando a alguma época obscura da casa e nos mostrando que fim tiveram seus antigos donos. Acho que é isso. Tirando inspirações, quer dizer, tirando inspiração não, né? Bebendo da fonte até ficar de estômago cheio e vomitar, isso sim, o seriado pega emprestado elementos dos plots de clássicos do terror, como Horror em Amityville, O Bebê de Rosemary, O Iluminado e O Sexto Sentido, para recriar uma história de horror americana. E o que a gente quer dizer com isso? Bom, claramente a intenção do show é apresentar momentos e acontecimentos, sejam eles assassinatos, serial killers e tragédias reais que assolaram e assolam os Estados Unidos da América ao longo de sua trajetória histórica. E se isso fosse uma série brasileira, ia ser basicamente um seriado de terror de casa assombrada, mas que também ia dar um jeito de enfiar ali no meio as histórias de crimes reais, como, sei lá, o Maníaco do Parque ou a Suzanne von Richthofen. Eu não sei quem foi que pensou que isso ia ser uma boa ideia. Ah, é mesmo, o Ryan Murphy. Foi ele que pensou, né? Ele que decidiu ir com tudo. À primeira vista, é uma premissa de terror clichê que logo começa a mostrar as caras. Muitas caras. Tanta cara que o negócio às vezes fica incompreensível. Gente do céu, numa hora que eles conseguem até enfiar o assassinato do ator Saul Mineo, assim, de graça. Mas eis o ponto-chave. É assustador? Não. É tenso? Não. É arrepiante? Não. É chocante?
por incrível que pareça, também não. É interessante? Ah, sim. Aí sim, é bem interessante de assistir, presta atenção. Mas muitas vezes não pelos motivos certos. Uma porque, verdade seja dita, o Ryan Murphy não sabe fazer terror. Ele só pensa que sabe, porque ele tá vindo de Glee, de um monte de outras coisas nada a ver com o gênero. Do nada ele enfiou na cabeça que ele ia fazer terror, mas enfim. Mas ele mostra que ele é incompetente, porque aqui ele trai a estrutura básica do gênero. Quem acompanha o canal já sabe que terror funciona em 3 etapas. 1. Ameaça. 2. Suspense. E 3. O choque. O que Ryan Murphy faz aqui é pular completamente a fase do suspense. Ele vai de ameaça direto pro choque. E muitas vezes é só choque mesmo, um atrás do outro, sem aviso e completamente aleatório. O problema é que com isso, várias das cenas violentas, mórbidas e aparentemente chocantes são só jogadas na cara do público de forma banal, como se fossem normal. Assassinato em massa, o ato de se desviver, fantasmas aparecendo da escuridão, abuso, são tudo mostrado aqui sem mais nem menos, como se tudo fosse só uma terça-feira. De fora você pode olhar e dizer: nossa, esse show mostrou várias coisas horríveis, atos de homicídio, desvivência, abuso, espancamento, uso de drogas, cenas que emulam racismo, tortura, mutilação, e tudo isso parece extremamente chocante quando você fala em voz alta. Só que o jeito que essas coisas são mostradas são completamente desprovidas de qualquer impacto. É como se eles olhassem pra gente e dissessem: aquela fulana lá nos anos 40 foi partida ao meio por um maníaco. Agora vamos voltar pra cena aqui que a gente tava pra ver se o marido da Vivian vai ou não transar com a empregada e arruinar, quem sabe, o casamento dele, que já tá uma bosta. Tipo, hã? Essa série trata tudo isso como se tudo fosse normal dentro do enredo. E a questão é que quem tá assistindo acaba também vendo e percebendo tudo o que tá acontecendo como normal também. Ah, bateram na fulana com uma pá e enterraram ela no jardim. Tudo bem. Depois mataram 50 recém-nascidos. Ah, entendi. Próxima cena, vamos lá. Tá entendendo? Você tá entendendo onde eu quero chegar com isso? Soma tudo isso com o fato de que a série não tem nenhum suspense, e quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo, porque em nenhum momento o enredo causa tensão ou antecipação para algo que tá para acontecer. Não, as coisas simplesmente acontecem sem mais nem menos e vamos para a próxima. É estranho, porque não dá tempo de assustar, de deixar a ideia ser digerida. O público é bombardeado por vários sons, imagens e plots aleatórios subindo um em cima do outro, e o pior é que ele acha que tá assustando. Vamos por partes, porque tem coisa boa aqui sim. O Murphy e os seus lacaios são muito bons em escrever diálogos e situações momentâneas, e isso é um prato cheio para os atores. Todos eles têm bastante conteúdo para trabalharem com seus personagens. Ninguém tá aqui só aparecendo na frente da câmera dizendo: "Buh, eu sou um fantasma assustador". Bom, talvez o Tadeus faça isso, mas é só ele também. Tirando isso, todos os personagens são bem realizados, com personalidades próprias e convincentes, e interpretados por atores que são muito capazes. Mas aí entra outra questão. A maioria dos personagens dessa série são fantasmas que assombram a casa. E uma coisa que você vai notar quando você assistir é que os mortos são personagens às vezes mais bem desenvolvidos que os próprios vivos. Sério, alguns dos fantasmas aqui têm mais arco de personagem e progressão narrativa que a própria família Harmon que mora na casa. A estrutura familiar no roteiro é desigual. Você tem um casal lidando com uma infidelidade que deixa eles bem abalados e o relacionamento deles por um fio, além de que tem uma filha adolescente metida rebelde, e a filha adolescente, por falar nela, ela é tão útil quanto uma batata. Ela não divide a tela com os pais na maioria das cenas, na verdade ela tem mais cenas sozinha do que com eles. Você quase nunca vê ela no mesmo cômodo ou conversando com eles. Às vezes passa episódio, vai episódio atrás de episódio, parece até que o casal nem tem uma filha adolescente. Eles se esquecem dela completamente. A participação dessa menina é totalmente arbitrária, óbvia, esquecível. Até o roteiro esquece dela às vezes. A única função dessa menina no roteiro é ter uma história de amor sombria para servir um plot twist lá nos episódios finais. Plot twist esse que a gente já viu em filmes como O Sexto Sentido e os outros. E já que esse vídeo tem aviso de spoiler, eu posso falar.
a Violet morre na casa. E ela é tão irrelevante para os pais dela que eles demoram quase 4 semanas para dar conta que ela tá morta. Juro, eu não tô nem brincando. É quase como se o casal vivesse uma vida paralela e essa filha adolescente deles fosse só mais uma mobília na casa, esquecida e empoeirada no meio dos fantasmas. Aí você diz: ai, mas não era essa a intenção, mostrar como essa família é fodida e os pais são negligentes? Pior que não, porque o tempo todo o roteiro tenta provar o contrário com diálogos, né, com a Vivian falando: ai, o meu marido tem 1000 defeitos, mas ele é um ótimo pai. Ou quando eles perguntam pra Violet se ela é próxima da mãe dela e os olhinhos dela enchem de lágrimas: ai, sim, eu sou muito próxima da minha mãe. Ai. Querida, você morreu e ninguém notou. Como assim? Você tava fedendo lá no porão decomposta, traindo mosca, e ninguém deu falta de você. Mas eu também não posso julgar tanto eles assim, porque honestamente, metade dos episódios, até quem tá assistindo esquece que essa menina existe. Mas também, não é como se os pais dela tivessem, sei lá, distraídos. Não, porque eles estão afundados em um monte de merda e vivendo à base de paranoia, desconfiança e medo pela própria segurança. Aparentemente, medo só pela própria segurança mesmo, né? Porque pela sua, Violet, eles cagaram, né? Gente, essa menina, ela tem uma função: entregar um plot twist. E no fim, nem é um plot twist original. Santo Wes Craven. Mas peraí, eu falei que tem coisa boa aqui, então vamos falar bem que nem tudo é horrível. Tem uma cena emblemática em que a Moira, a empregada fantasma, fala pra Vivian sobre histeria e como isso era considerado uma doença que afligia mulheres há algum tempo atrás. E ela vai mais longe contando a terrível verdade de como os médicos tratavam essas pacientes para curar elas. E gente, tudo que ela fala aqui é verdade, é vero. Eu não vou falar o que é aqui, porque é pesado demais, mas pesquisa depois. A Connie Britton, que faz a Vivian, matriarca da família, ela é excelente atriz. Só que tem umas horas que a Vivian, ela tá meio doida, né? O roteiro faz com que os outros personagens pensem que ela é louca. E, gente... é tragicômico. Não dá muito pra saber se eles queriam que a gente risse da desgraça dela, coitada, mas não dá pra aguentar porque é engraçado, assim, desculpa. Rindo com respeito, viu, Vivian? Mas não tem como não dar o braço a torcer pelas atuações dessa galera, porque são maravilhosas. Os diretores de elenco pegaram todos aqueles atores que Hollywood não estava prestando atenção e colocou eles aqui para mostrarem do que eles são capazes. E acabou até reinvigorando a imagem deles dentro do circuito. Foi uma coisa bonita. E é por isso que a gente tem que aplaudir muito, copiosamente, a atriz Jessica Lange no papel da Constance, a vizinha. Jessica Lange não é uma atriz que é conhecida por fazer terror, né? Na verdade, ela não faz. Ela nunca participou de nenhum clássico, nenhuma obra do gênero até então. Então, ter ela aqui é surreal. Cara, é o equivalente a você colocar a Meryl Streep num filme de atividade paranormal. Juro, é nesse nível. A Jessica Lange, nossa, que atriz. Ela é muito atriz pra isso daqui. E eles sabem disso. E eles dão pra ela um texto riquíssimo, cheio de nuances, que justifica a presença dela no show. E de certa forma, não querendo puxar o tapete da premissa, mas já fazendo isso, ela é a verdadeira estrela do show. Quem sabe a verdadeira protagonista de Murder House. Outra coisa que eu tenho que dar o braço a torcer pro Ryan Murphy é em como ele e os diretores de elenco que trabalham com ele sempre buscam dar papéis substanciais para atores que geralmente não conseguem. Ou por falta de demanda, ou por puro preconceito mesmo. Por exemplo, aqui eles escalam uma jovem chamada Jamie Brewer, uma atriz com síndrome de Down. E ela não tá aqui em American Horror Story, no geral, só pra ser a garota com síndrome de Down, porque temporada atrás de temporada, ela sempre tem personagens diferentes, complexos, com narrativas diferentes. Aqui nessa temporada, a Murder House, a síndrome de Down dela é, sim, abordada no plot central e é um elemento dramático, mas tem mais do que isso, o que torna o fim trágico dela ainda mais emocionante. A única questão aqui é que, por mais que ela seja muito bem tratada pelo roteiro e como atriz, a personagem dela não tem muito propósito assim na trama, né? Vamos dizer assim,
A Jamie brilha como atriz. Já a personagem dela, por mais que interessantíssima, não contribui pro plot. E depois que ela morre, isso só fica mais evidente. Em outras palavras, essa personagem poderia nunca ter existido no show e isso não afetaria em nada o desenvolvimento nem os desdobramentos da trama central. Uma pena, mas ela é bem melhor aproveitada nas temporadas seguintes. A trilha sonora é ótima. Chamar o Charlie Clouser, o famoso compositor de terror que criou a trilha de Jogos Mortais e outros títulos excelentes, foi uma jogada de gênio. Ele entrega tudo e mais um pouco. Só o tema da abertura já é icônico por si só. Eu notei também algumas trilhas sonoras emprestadas de filmes de terror, como por exemplo a trilha sonora de Drácula de Bram Stoker, que toca toda vez em que a história foca no casal Montgomery, que são os primeiros proprietários da casa. E outra personagem pouco falada, mas que é engraçadíssima também de assistir, é a Marcy, a corretora, que é condenada a ficar vendendo essa casa de novo, toda vez por uma nova família, só para os moradores morrerem de alguma forma ou de outra, e logo em seguida ela ter que vender a casa mais uma vez, mais barato e com menos margem de lucro para as próximas vítimas. Essa personagem é hilária. Agora, vamos falar do lore de Murder House, porque tem bastante coisa para cobrir. Do que se trata American Horror Story Murder House afinal? Bom, é dito que o casal Montgomery construiu a casa e depois de vários acontecimentos bizarros e mortais, os dois foram de vala, E os seus espíritos ficaram presos aqui na casa. E assim foi acontecendo com todo mundo que passou a morar aqui. De um jeito ou de outro, por coincidências, circunstâncias ou até ironias do destino, de alguma forma, os moradores morrem aqui. E aí entra pro clubinho de assombração premium. E por quê? Bom, pelo que dá pra entender, a casa é um de muitos lugares que tem uma energia sobrenatural canalizada pelo próprio diabo. Sim, o próprio Satanás botou um molho aqui. E pra quê? A intenção é criar um receptáculo que seja capaz de atrair e prender almas humanas. O receptáculo se alimenta disso. Chega num ponto em que a casa ganha tanto poder que os fantasmas que ali habitam começam a ser capazes de interagir no mundo físico, aparecendo tão vividamente que você só de olhar não saberia dizer a diferença entre um morto e um ser humano vivo. A coisa é tão absurda que esses fantasmas, quando eles decidem aparecer e se manifestar no plano físico, eles realmente tomam forma física, sendo palpáveis, sendo capazes até de ter relações com os vivos, se eles quiserem. E é aí que entra o propósito. O diabo quer que em algum momento, não importa quando, algum fantasma consiga copular com uma mulher humana e de fato engravidá-la, para gerar o anticristo. E isso já começa a acontecer logo no primeiro episódio, Quando a Vivian, pensando que tá no rally rola com o marido vestindo uma fantasia sexual ousada, tá na verdade sendo violada por um dos espíritos da casa. E então, quem foi? Essa é uma das grandes perguntas do show. Qual fantasma é o pai da criança? Não é difícil de adivinhar não, aliás, tá? Mas é isso aí. Isso é uma narrativa muito legal. O único empecilho é que de alguma forma isso arruína, destrói o terror da história. Ué, como que isso destrói o terror, Johnny? Pensa bem, se você morre na casa, você fica preso nela. Ok. Depois você continua existindo ali normalmente, podendo ver TV, acessar a internet, namorar, fumar, beber. Você nunca vai envelhecer, nunca vai ter que trabalhar, estudar ou pagar aluguel nem impostos. É basicamente uma imortalidade limitada. Claro, você não vai conseguir sair da casa, mas não é tão ruim assim. Tem gente viva aí que tá sofrendo bem mais do que isso. E olha só, ainda tem um bônus. Todo Halloween os espíritos tomam forma física novamente e são permitidos de sair da casa e ir fazer o que quiser no mundo afora por uma noite inteira, tudo isso sem consequência nenhuma. Juro, se isso fosse real, ia ter uma fila de gente doida querendo ir até a casa só pra morrer nela. Porque convenhamos, não é um mau negócio não, E se tiver um espírito ali que você não gosta ou não vai com a cara, é só você gritar, vai embora! E pronto, você nunca mais vai ver esse espírito, nem nunca mais interagir com ele ou ela, a menos que você queira.
O ponto desse argumento é: estar morto em American Horror Story não é a pior coisa que pode acontecer com você. Na verdade, em muitos casos, é a melhor. Essa gente morta tá melhor que muita gente viva. E é isso que tira o terror da história. Porque pensa, se morrer aqui não é tão ruim assim, então toda vez que um personagem morrer, ao invés de você ficar chocado, falando: ai meu Deus, mataram fulano, ai mataram meu personagem, não acredito. Não, isso não vai acontecer. Você vai pensar: ah, morreu? Ah, tudo bem, não é tão ruim não. O fulano vai continuar, né, aparecendo igual fantasma, e vai ser basicamente a mesma coisa de quando ele ainda estava vivo. Os fantasmas, eles conseguem fazer tudo que os vivos fazem, basicamente. Então não tem muito problema nisso. E é aí que a gente pergunta: Ryan Murphy, meu querido, cadê o terror nisso? Sério, quando eu falo que Ryan Murphy não sabe fazer terror, muita gente me acha doido. Mas agora não tem mais nem como argumentar contra. E no meio de tudo isso, por mais bagunçado que seja, ainda é interessante de assistir, meu Deus do céu. É entretenimento puro. Embora as regras, né, dessa bagaça não estejam muito claras. Por exemplo, tem fantasma aqui que aparece do jeito que morreu. Queimados, mutilados, ensanguentados. Já outros não tem nenhuma marca do que aconteceu com eles quando eles morreram. São lindos e jovens para sempre. Enquanto outros, como a Moira, têm poderes especiais, né? Porque ela pode ser vista como uma mulher jovem e atraente, que parece ter saído de algum perfil de fetiche do OnlyFans, mas também aparece na forma de uma mulher velha, doce e caridosa. Por quê? Não sei. Como é que ela faz isso? Nunca é explicado. A única explicação talvez seja que os atores mais atraentes e que se encaixam no padrão de beleza continuam sexys e lindos, enquanto os outros atores que não são lá beldades aos olhos, né, sempre aparecem feios e mutilados. Não sei. Talvez seja isso. E a verdade é que nem os roteiristas sabem. Eles não conseguem criar coesão dentro do universo que eles mesmos criaram. É uma bagunça. Então sim, a casa do assassinato também é a casa da mãe Joana. E como a gente já disse e repetimos várias vezes, a série não assusta. Nem um pouco. E é engraçado que toda vez que eles não sabem o que fazer, eles terminam uma cena comum e trivial com uma tela preta e uma música assustadora. Tipo: querida, você tomou café da manhã hoje? Ai, sim, querido, eu comi ovos com bacon e pão com manteiga. Tava bom? Ah, sim, querido, tava muito gostoso. Juro, eles fazem isso direto. Terminam uma cena super normal, assim, nada a ver, com uma música assustadora no fundo. É engraçado, sei lá, talvez seja isso que o Ryan Murphy pensa que é fazer terror. Não sei, nunca saberemos. Mas falando em roteiro, tirando todas as aleatoriedades... Não, peraí. Tem uma aleatoriedade que eu preciso falar aqui. Em um segmento que dura um episódio inteiro, em que o Ben, o pai da família, que é psiquiatra, atende um cara que tem fobia de lendas urbanas. E o maior medo dele é a lenda do Pigman, um homem porco, que diz que se você chamar ele no espelho, ele aparece e te mata. Tem um episódio inteiro dedicado pro drama desse cara, praticamente, e esse cara acaba morrendo de uma maneira muito engraçada, fazendo essa invocação aí, e tipo, ninguém no seriado sequer descobre que ele morreu. Nem mesmo o protagonista, o Ben, que tava tratando ele. Em nenhum momento o Ben fica sequer sabendo da morte desse paciente dele. Tipo, pra quê? Pra que tudo isso, gente? Pra que gastar tanto tempo com esse cara? E não é só ele. Tem vários personagens que entram e saem nessa casa, nessa história, e ao decorrer da trama morrem brutalmente e ninguém fica sabendo, ninguém dá falta, vai direto pra debaixo do tapete e não fazem diferença alguma. Mas entre as coisas aleatórias, que aliás são muitas, o foco de American Horror Story é combinar o terror real que aconteceu e que acontece ainda nos Estados Unidos, misturado, né, com o mundo da ficção. E com isso eles acabam fazendo muita coisa de mau gosto. Uma delas funciona, que é o plot do Tate ser um assassino em massa que entrou na própria escola atirando em todo mundo. Isso acontece, né? Isso é uma situação trágica, real e muito bem representada aqui na série, em formato de terror. É o único momento dessa série inteira em que ela provou o gostinho do suspense, da tensão
e do terror de verdade. Ver aqueles estudantes se escondendo do monstro armado que tá atirando em todo mundo na escola. Aquele segmento ali é realmente bem assustador de assistir. É angustiante, é trágico, é apavorante e muito real. E é o único momento em que a série soube usar o terror ao seu favor. Mesmo que depois todo esse elemento seja desconstruído de uma forma ridícula, tentando criar ambiguidade e um arco pseudo-romântico pro Tate, depois que ele vira fantasma, né? Porque aí a coisa toda vai pra vala. Mas ali, naquele momento, essa representação do tiroteio na escola funcionou e funcionou muito. American Horror Story é problemático no jeito que retrata crimes reais, com representações ficcionais, com vítimas e serial killers reais que entraram para a história. Então, assim, é bem de mau gosto, às vezes, como eles abordam tudo isso, porque é sem pudor, sem respeito nenhum às vítimas, sem nenhum remorso pela calamidade do que eles estão representando na tela, e na maioria das vezes, para entregar um choque barato de uma sub-história bem secundária, que nada vai afetar a trama principal. Então sim, é bem problemático. Quando você toca nesses assuntos reais, você quer recriar crimes reais, é muito importante dramatizar a situação sem torná-la entretenimento barato. E o Murphy vai com a segunda opção. Ele banaliza esses crimes, essas pessoas, e coloca elas numa narrativa de fanfic dark do Wattpad bem esquisita. Porque uma coisa é um fã de terror chegar e falar assim: eu adoro o Fred Krueger, eu adoro o Chucky, eu amo o Jason. Ok, são personagens ficcionais, são monstros de mentirinha. Outra coisa é uma pessoa chegar e falar: eu adoro o Ted Bundy. Oi? Não, por favor, cala a boca. E é isso que o roteiro de American Horror Story faz às vezes. Banaliza e romantiza tragédias e serial killers reais a troco de susto barato. E pior, sustos que nem funcionam. É triste, viu? De toda forma, o enredo faz um trabalho excelente nos episódios finais, fechando arcos, as pontas soltas da narrativa e fazendo culminar do clímax. Acaba que todo mundo morre, Vivian dá a luz ao bebê do Satanás e o Ben é deixado vivo com o bebê. E a Vivian e a filha adolescente, agora mortas, não querem aparecer pro Ben para que ele não fique tentado em ficar na casa, já que ele sabe que tem a possibilidade de continuar convivendo ali com elas. O roteiro abre uma porta com inúmeras possibilidades interessantes. O Ben vai sair dali e criar o bebê longe de tudo isso? Longe dessa casa? Será que um dia ele vai ceder à tentação e voltar para essa casa só para ver a esposa e a filha de vez em quando? Será então que o Ben vai descobrir logo que ele está criando o anticristo? O que será que vai acontecer? E claro, porque essas perguntas são muito interessantes, complexas e adicionam tensão real, é claro que o roteiro do seriado não vai ser capaz de chupar essa manga. Então, vão para a saída mais fácil de todas. Antes que qualquer uma dessas perguntas sejam sequer respondidas ou cogitadas, Ben é morto sem cerimônia nenhuma pelos fantasmas e depois a Constance vem e pega o bebê para ela mesma criar. E mesmo quando ela percebe que a criança é diabólica, ela cria do mesmo jeito. The End, o fim. Tudo isso pra quê? Não leva a mal não, o seriado teve uma boa construção, um bom clímax, episódios finais bem intensos, que param de focar em 1 milhão de subtramas aleatórias e se voltou para o seu próprio eixo, se concentrando em seus pontos e armando o palco para o acontecimento final. Algo que já devia estar sendo feito desde o começo, mas ok. Mas o encerramento ali do plot foi sim lindo de ver, tenho que admitir que foi muito bom. E cara, o último episódio é impagável, é excelente e é de longe a melhor coisa que essa série tem a oferecer. No último episódio, uma família desavisada compra e vem habitar a Casa da Morte. E a Vivian, vendo em como eles são uma família bacana e decente, ela pensa, poxa, coitados, né? A gente sabe o que vai acontecer com eles se eles morarem aqui. E não ia ser legal da nossa parte deixar toda essa tragédia, essa maldição acontecer de novo com mais uma família de inocentes. Então, olha o que ela faz. Ela reúne alguns dos fantasmas e todos eles se juntam
pra assustar essa família, pra aterrorizar eles e fazer eles saírem correndo dali pra nunca mais voltarem. E essa sequência toda é fenomenal, gente, é muito boa. Aí sim, agora sim, American Horror Story prova o que prometeu lá no começo, que ia revitalizar o subgênero. Porque sim, eles fizeram isso aqui, pegaram o subgênero de filme de terror de casa assombrada e viraram de cabeça pra baixo. A perspectiva é o quê? Você gosta desses personagens, que agora são fantasmas. Você tá com dó do que vai acontecer com essa família inocente se eles ficarem na casa. Então agora você vai assustar eles para expulsá-los dali, para que eles não sofram, para que eles não tenham o mesmo fim trágico que vocês tiveram. Vocês estão fazendo isso para salvar eles, para protegê-los do horror que é essa casa. Isso é genial e coloca em perspectiva todos os grandes filmes de terror de casa assombrada que a gente já assistiu. E se naqueles filmes os fantasmas estão assustando todo mundo para espantá-los da casa, para protegê-los, salvá-los do verdadeiro mal que existe ali, hein? E se no fim esses fantasmas assustadores são na verdade os mocinhos, os heróis? Isso aqui foi muito legal. Palmas, palmas, palmas e aplausos. Aqui American Horror Story Murder House mostra que veio. Uma pena que eles só fazem isso nos 15 minutos finais do segundo tempo. E sendo uma antologia, é claro que Ryan Murphy podia realmente encerrar essa história e dar um final com cara de final pra gente ir pra próxima temporada, né, pra próxima nova história, sentindo que estamos completos com essa aqui. Que a nossa história com os Harmon acabou e agora que venha a próxima história de terror. Mas não. Na última cena, ele mostra que, assim como vários outros roteiristas, ele também sofre da síndrome de franquia aguda e deixa um final aberto para uma possível continuação, que, aliás, não vai vir tão cedo. Moral da história, vai ter mais. Mas pelo menos a família Harmon aprendeu que eles só vão ser felizes depois de mortos, né? Eu acho. Dito isso, críticos de filmes de terror da American Horror Story Murder House, nota 7.5. É interessante, estilosa e tem excelentes ideias que vêm à tona com tudo, principalmente nos episódios finais. Entretanto, os atores, por mais que soberbos, são jogados em um acúmulo de subtramas aleatórias e inconsequentes, e o roteirista não sabe fazer terror direito e por isso foca em alternativas apelativas, às vezes de mau gosto e sem nenhum suspense para criar o mínimo de tensão. Temas complexos são resumidos em horror gratuito e banalizado, que entretém, mas nunca assusta, e 90% do tempo trai o gênero do qual se dispôs a montar o enredo em cima. Com um texto rico em diálogos excelentes, mas com edição e ângulos de câmera questionáveis, ela se mantém como bom entretenimento do início ao fim, cheia de atuações poderosas, mas também é desigual, porque para todos que caem vítimas da Murder House e viram fantasmas, a vida deles ali dentro, ou devo dizer, a morte que eles têm ali dentro, não tá lá muito ruim para eles não. Estão vivendo, entre aspas, melhor do que muita gente viva. E esse é o ponto que dói. Morrer aqui não é de todo ruim. E por mais bizarra e cativante, sombria, real e sobrenatural que seja essa série, American Horror Story ironicamente deixa bem claro que o que falta aqui é justamente o horror nessa história americana. Estranho, não é tão boa, mas pelo bem do entretenimento ela é muito legal de assistir. Vai entender. É isso, galera. O que vocês acham de American Horror Story Murder House? Capricha no comentário que eu quero ler todos. Obrigado por assistir. A review de Asylum vem muito em breve. Fiquem ligados. E se você é um espírito perdido, esse canal é a sua nova casa. Não esquece de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho. Eu sou o Johnny e você está no Críticos de Filmes de Terror.